Fala aqui, Tuano, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui, gente, única e exclusivamente para os alunos que não fizeram a minha processual, beleza? E não fizeram porque faltaram na aula em que nós fizemos em sala e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, faz parte, acontece, tá? Show de bola. Só que como perderam a explicação que eu dei em sala, como perderam o momento de tirada de dúvidas que eu fiz com os colegas, enfim, eu estou gravando esse vídeo para não ficar nenhuma dúvida e na próxima aula, que é no dia, deixa eu ver aqui no calendário, do dia 20, para que na nossa próxima aula vocês possam me entregar tranquilamente. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, galera, olha só. Para fazer a nossa P1, a gente tem que lembrar de algumas coisas que a gente já conversou em aulas anteriores e nós também precisamos nos atualizar em questão de alguns conteúdos, né, que se relacionam com metropolização, com conurbação, até com aquela pauta que a gente estava tratando, né, sobre transportes públicos dentro do espaço urbano, enfim, transporte de maneira geral, né, que é basicamente falar sobre urbanização. A gente está falando de cidade. Mas qual é o fenômeno responsável pelo crescimento de cidades de maneira que as cidades tenham um número maior de pessoas do que o campo? Esse fenômeno é a urbanização. Show de bola? Então, urbanização, em outras palavras, presta atenção, não se entrega, é quando o número de habitantes nas cidades é maior do que o número de habitantes no campo. Beleza? Maneiro. E aí, galera, qual é a consequência disso? A consequência disso é que se não for um processo de urbanização bem desenvolvido, um processo de urbanização monitorado pelo Estado, pelo governo, criando habitações para as pessoas que saem do campo para a cidade, habitações populares, vai dar ruim, em vários sentidos. E a gente pode olhar para o Rio de Janeiro, não só para o Rio de Janeiro, mas para as principais metrópoles do Brasil, mas eu acho que o Rio de Janeiro é muito emblemático quanto a isso, e ver as consequências. Você vai ter ocupações em costas, em morros, e a culpa não é das pessoas, não é do governo, que ao longo dos séculos, vendo esse processo migratório que já vem acontecendo há muito tempo, mas principalmente da década de 1970 para cá, ou seja, ao longo das últimas décadas, não desenvolveu as políticas necessárias para receber toda essa galera, presta atenção, está vindo do campo para a cidade. Consequência disso, ocupações em encostas de morros, ocupações próximas às margens de rios. Qual é o problema disso? O problema é quando chove, gravidade, a água vem para baixo, certo? E aí as casas vêm junto. Qual o problema de construir no entorno de rios? E quando chove, o rio enche e as casas que estão no entorno vão de arrasta para cima, né? Vão de Americanas. Então, é muito óbvio isso. Sem falar em outras consequências, como a própria poluição, como violência. E aqui na parte da violência tem que ter muita calma. Por quê? Não é que as pessoas que vêm do campo para a cidade são violentas. Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Quando a gente fala do aumento da violência, é pelo seguinte. Essas pessoas migram para a cidade em busca de melhores condições de vida, de emprego. Se a pessoa não encontra esse emprego, há chances de que ela busque outros meios de conseguir aquilo necessário para ela sobreviver, para que seus filhos, sua família sobreviva, certo? Não, a gente não vive num filme em que as pessoas são malvadas simplesmente porque são. A vida não é um filme da Marvel, onde há o bonzinho, o malvadinho, eles brigam, o bonzinho vence, todo mundo fica feliz. Isso não existe na vida real. Show? Na vida real, muitas vezes as pessoas tomam decisões por necessidade. Beleza? Então, dentro desse cenário, é um padrão que a gente percebe em todos os países subdesenvolvidos que passaram por uma urbanização desordenada. Esse crescimento da violência não se entrega, esse crescimento da violência a partir do inchaço, do crescimento das cidades, justamente por conta dessa dificuldade de ter acesso a melhores empregos, a melhores condições de vida em muitos cenários. Tranquilidade? Tá, me entendi tudo isso, já entendi as consequências, já entendi que a urbanização é um fenômeno importante de se estudar, mas beleza, e aí? Como é que isso aconteceu? Vamos lá. Na década de 1970, principalmente, presta atenção, vai acontecer um processo que nós chamamos de Revolução Verde. Como assim, Almir, Revolução Verde?
Basicamente, nessa década, uma série de tecnologias, tratores, sementes geneticamente modificadas, colheitadeiras e etc. Uma série de tecnologias comuns nesse nosso mundo, né, contemporâneo, altamente tecnológico, que para aquela época era uma coisa mais nova do mundo, né? E que foram fundamentais para dinamizar a produção, para aumentar a produção no campo. Só que isso tem uma consequência, né, galera? A consequência é que a força de trabalho humana, ela foi substituída por máquinas. Olha esse cenário. O ser humano sendo substituído por máquinas no campo, na década de 1970. Esse movimento, esse processo de novas tecnologias chegando no campo na década de 1970 é o que nós chamamos de Revolução Verde. Então a Revolução Verde, presta atenção, ela será responsável pela substituição da força de trabalho do ser humano no campo por máquinas. Suave? Maneiro. Só que nesse momento está acontecendo também no Brasil um crescimento industrial bastante expressivo, bastante significativo. Então olha o pensamento da galera. Ih, rapaz, deu ruim no campo. Vou para a cidade tentar a vida como um operário nessas fábricas, nessas indústrias que estavam crescendo no Brasil na década de 1970. Tranquilidade. E elas vão sair do campo, vão para a cidade em busca de melhores condições de vida. E aí, quando chegarem, vai ter um projeto de habitação popular criado pelo governo brasileiro? É óbvio que não. E elas vão se estabilizar onde era possível, onde era mais barato. E aí a gente vai ter um inchaço das principais comunidades cariocas, obviamente todo o Brasil, né? Mas principalmente no sudeste brasileiro. Estou dando destaque para o Rio de Janeiro, porque é onde você mora, né? Cidade de Deus, Rocinha, Morro do Alemão e tantas outras comunidades têm um crescimento muito grande da década de 70 para frente por conta desse processo que a gente acabou de estudar aqui. Então a proposta da nossa P1 é que você relate tudo isso que eu acabei de dizer, ou seja, eu quero que você me explique o processo de urbanização do Brasil, ou seja, como que a população urbana no Brasil se tornou maior do que a população rural, suave, a partir de uma história em quadrinhos. Então você vai fazer vários quadrinhos, onde dentro de cada um deles você colocará basicamente informações, desenhos, aqueles balõezinhos com falas dentro, enfim, você vai desenvolver uma história em quadrinhos para mim, me dizendo como que se deu o processo de urbanização no Brasil. Beleza? Galera, beijo no coração. Eu quero isso para a nossa próxima aula, dia 20 de junho de 2024, tá? Lembrando, isso aqui é apenas, vou reforçar, apenas para os alunos que não me entregaram a P1 ainda, principalmente para aqueles que faltaram. Beleza? Galera, beijo no coração, nós estamos juntos, amo vocês, fui!